Olá, paz seja convosco. Mais uma aula de teologia pastoral, dessa feita no capítulo 3. Vamos orar para a gente dar início ao nosso assunto e pedir a direção de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, vem nos ajudar, vem nos capacitar, nos dá, Senhor, discernimento, sabedoria, humildade, possamos aprender e colocar em prática tudo que aprendemos, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Capítulo 3, página 35, do chamado à ordenação do ministério. Estamos falando sobre quem tem a vocação, quem tem a chamada para o ministério, não só pastoral, né? Mas para liderar, para ser um professor, para ser um líder e um líder de excelência. O chamado para o pastoreio não é uma coisa que é do dia para a noite, não é assim instantâneo, né? A chamada para o ministério é diferente da chamada para a salvação, que é para todos, né? Alguns são vocacionados, convocados pelo Senhor para serem líderes, para pastorear o rebanho de Deus. Na página 34, tópico 1, o chamado. Trata-se da convocação de Deus para o exercício de um determinado ministério. A convocação acontece mediante a ação impulsionadora do Espírito Santo, que por meio da palavra e de um ato direto sobre o espírito do homem, lhe desperta o senso de dever e serviço para com Deus e sua igreja. A experiência do chamado é, no primeiro momento, subjetiva e não segue um padrão. O que é vocacionado ao ministério, ele é impulsionado pelo Espírito Santo, ele é movido, ele é como uma chama que começa a arder dentro da pessoa e a pessoa não sossega enquanto não vai fazer aquilo ali. Tem alguns dons na nossa vida, algumas pessoas nascem com dons natos. É algo que a gente pode comparar, né? Quem tem a chamada de Deus é como um dom nato que a pessoa vai se descobrir que tem o chamado e vai obedecer e vai exercer, claro, obedecendo todo um critério. Tem um exemplo fala de Moisés, Gideão, Isaías, por exemplo, viveram experiências extraordinárias com visões e revelações sobrenaturais. Os apóstolos foram convocados pessoalmente por Jesus Cristo. Já Timóteo e Tito precisaram apenas de um entendimento que foram chamados por Deus. Dividiu em 3 tópicos aqui a chamada, né? Aqueles que tiveram visões e revelações. Ainda nos nossos dias, alguns podem ter visão e revelação de Deus para o chamado ministerial. Alguns podem sentir o chamado também por Cristo, o convite de Cristo para dentro do seu coração. E há alguns que também, através de Deus, do Espírito Santo, entenderam, através da palavra, que tem o chamado, né? Que tem essa vocação. 1.1. O tempo para a realização do chamado. Obviamente, a experiência subjetiva por si só não faz do postulante um pastor. O chamado precisa ser confirmado mediante o reconhecimento da igreja e, consequentemente, pelo convite objetivo dos líderes dessa igreja. Paulo, por exemplo, reconheceu a importância de Timóteo para suas aspirações missionárias, de forma que quis que Timóteo fosse com ele, Atos 16:3. Posteriormente, ao aconselhar o já pastor Timóteo, recomendou-lhe que não desprezasse o ministério que lhe fora otorgado pela imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4:14. Então, só ter o chamado não é o suficiente, né? Como muita gente tem a vocação, tem o chamado, mas muitas vezes não tem submissão, né? É insubordinado, ele não quer ficar submisso a uma hierarquia, uma liderança. Infelizmente, isso acontece muito pelo Bahia, Brasil afora. A gente vê o pessoal abrindo igreja assim, por brincadeira, né?
Na verdade, isso é falta de submissão. É por não ficar debaixo de uma hierarquia, debaixo de uma liderança. Está sujeito a uma convenção, que é o que eles faziam naquela época. Não era uma igreja administrativamente organizada como se tem hoje, todo um aparato, mas se obedecia aos apóstolos, se obedecia aos discípulos mais velhos, se obedecia aos anciões, aqueles que estavam acima dos recém-chegados. Tinha toda uma obediência, né? Toda uma hierarquia. Deus nunca erra na escolha de um líder. Entretanto, a efetivação de alguém no ofício pastoral não se dá sem o consentimento público e este não pode ser dado precipitadamente. Por isso, Paulo adverte a Timóteo que a ninguém põe as mãos precipitadamente. A seleção de um postulante ao pastorado deve levar em conta pelo menos 4 fatores que exigem tempo para serem observados: desejo pelo ministério, aptidão, integridade moral e a posse dos dons. Não é simplesmente porque tem a chamada, tem que ter todo um processo, tem que ter paciência, isso leva tempo, não é assim da noite para o dia. Tópico 1.1.1, desejo pelo ministério. Vamos ler só o versículo? 1 Timóteo 3.1 diz: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Na verdade, o desejo dessa obra é o desejo de servir, é o desejo do serviço, né? Porque a excelência, a obra é sofrimento, a obra é luta, né? É encarar a luta dos outros, é auxiliar os outros, é discipular os outros, é suportar os outros. A obra é sofrimento. Então, essa excelência é o serviço, né? Jesus disse, o próprio Cristo deu exemplo, não veio para ser servido, mas veio servir. Tópico 1.1.2, aptidão. Trata-se das habilidades necessárias para o bom desempenho no exercício pastoral. Entre as habilidades necessárias que precisam ser verificadas no candidato, destacamos, primeiro, a liderança, se ele tem um espírito de liderança, se ele tem habilidade para liderar, né? Se ele já... Geralmente todo mundo que tem essa aptidão, essa vocação, logo na obra não fica parado, vai ser um líder, vai ser um professor de escola bíblica, vai ser um diácono, vai ser alguém que se envolve na obra, né? E aí o líder dele, o pastor dele vai estar olhando se ele tem a capacidade, né, de conduzir, de influenciar pessoas, né? O 2 é a didática. Essa é a principal tarefa da grande comissão. Precisa ser apto para ensinar. Tem que estudar para ensinar, não tem como fugir disso, né? 3, pastoral. O pastor deve ter pelo menos senso de responsabilidade para com seu liderado, mostrando amor. Tem que ter amor, a pessoa que tem amor, que tenha zelo. Na verdade, os pastores, a grande maioria percebe quando alguém tem um chamado pastoral, porque ele já cuida das ovelhas do rebanho e ele está próximo. Aquele que pastoreia percebe, né? Aqueles que têm um chamado. Ele é vocacionado. O 4 é a administrativa. A igreja é uma organização, portanto se faz necessário que o líder cristão tenha capacidade administrativa, pois deverá trabalhar com recursos comuns a todo o grupo. Recursos didáticos e recursos na área de conhecimento, na área de recursos financeiros, recursos... Essa administrativa abrange, né? Inclusive no ITQ tem a matéria, né? A administração, né? Vai tratar das regras da igreja, vai tratar de tudo, a administração eclesiástica. O item 1.1.3, a integridade moral. Isso aqui a gente não tem nem o que questionar, né? A vivência cristã como padrão moral, o modo de ser de Cristo, tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa, como nós já vimos em lições anteriores, que seja irrepreensível, que seja mesmo... E na Igreja do Evangelho Quadrangular, eu abro um parênteses aqui, para ser elevado o obreiro, vocês vão ver isso mais na frente, na verdade faz uma varredura na vida da pessoa. Para a pessoa ser levado à convenção e apresentado, passa por um processo muito investigativo, né? Porque
Pede todas as certidões, certidão negativa nacional, estadual, municipal, folha corrida, para saber se a pessoa tem algum processo estadual ou municipal, porque de repente a pessoa tem um processo e a pessoa até é o inocente ou é a vítima e vai ser aceito a si mesmo. Mas se tiver problemas, a convenção tem que estar à parte para saber se ele vai ser apto a ser apresentado como obreiro, né? E receber uma documentação de obreiro. É muito documento, é muita coisa mesmo. E tem que ter mesmo, né? Porque hoje o mundo não está fácil, né? Muita gente disfarçado entrando no meio do rebanho e não é nada daquilo que parece, né? Então tem que ter mesmo. Isso é bom. A igreja sofreu muito, né? Com falsas pessoas, né? 1.1.4 Apóstolo de dons. O conhecimento e a aplicação de um determinado dom pode ser um indicativo externo do chamado ministerial. Geralmente, pastores que desempenham bem seu ministério já estavam bem orientados e desenvolviam a contento seus dons da congregação antes de serem apresentados a uma convenção. Ou seja, aquilo que nós falamos anteriormente. A pessoa já tinha aptidões, já era líder, já trabalhava, já fazia alguma coisa no reino da igreja. Tópico número 2, na página 39. A formação. O pastor começa a ser formado no início de sua caminhada com Cristo. Incontestavelmente, essa caminhada se dá na convivência eclésia e na prática da piedade bíblica, no convívio com a igreja, né? Ambas de natureza social e coletiva. Como todo processo é operado no contexto da igreja, o postulante trará influências que vão do seu discipulador ao zelador do templo, passando por todos os demais membros. Para compreendermos melhor esse processo, o decomporemos como se segue. O tópico 2.1 Influência do formador. O candidato, né, a obreiro, ao pastoreio, ele é influenciado pelo seu líder, pelo seu formador. As bases da construção de um ministério cristão estão no discipulado. O discipulado é um processo através do qual o portador de uma doutrina transfere-se a um seguidor, bem como necessariamente a prática daquilo que se ensina. Uma pessoa recém-convertida tem pelo menos duas pessoas de quem recebe influência: um amigo que o evangelizou e o pastor. As pessoas se espelham, né? Na vida cotidiana, as pessoas se espelham no professor da escola, da faculdade, de alguém do trabalho, no colega de trabalho que trabalha bem, né? E no ministério também é assim. Paulo, como crente maduro e líder da igreja, se apresenta como quem exercera influência didática e ética sobre o jovem pastor Timóteo e recomenda: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. 2 Timóteo 3,14. Né? Paulo está falando dele mesmo, né? Que Timóteo tinha aprendido, ele já tinha passado pela escola, Paulo já tinha andado perto de Timóteo, né? E ele sempre usa essas advertências para que Timóteo se lembre, para que Timóteo traga a memória. O exemplo do formador será sempre uma inspiração, positiva ou não, na formação da espiritualidade do futuro pastor. O item 2.2, a formação indireta. Trata-se daquela cuja influência deriva da convivência com a igreja local. Todo líder traz seus valores morais e espirituais, elementos do seu meio de convivência. Uma congregação, uma igreja ativa na prática da oração, produzirá líderes de oração. Uma comunidade atenta à leitura e à observação de seus preceitos nos dará pastores com características semelhantes. É a qualidade da igreja, da congregação, que ditará as exigências aos seus líderes. Né? O ser humano está envolvido com as coisas da igreja, ele vai ficar com aqueles hábitos, com aqueles costumes, ele vai ser um líder moldado conforme aquela igreja. Se a igreja ora muito, ele vai ser um líder que ora, ou pelo menos é para ser, né? A tendência. Se é que estuda muita palavra, vai ser estudioso a palavra.
No item 2.3, a formação direta. Um vocacionado que tenha convicção de seu chamado não negligenciará o estudo sistemático da teologia e das ciências sociais e filosóficas. Aquilo que nós vimos na aula passada, né? Quem tem o chamado, se não tem aptidão para o estudo, tem que tentar aprender, tem que buscar gostar de estudar, porque tem gente que é nato, né? Tem um dom nato para os estudos, alguns não. Alguns aprendem e começam a buscar estudar e conseguem, né, se adequar. O pastor tem o dever de compreender o ser humano a quem Deus ama, deseja salvar e deve saber como lidar com eles. Eis a razão de o candidato precisar, aqui ele colocou formação acadêmica. Não necessariamente formação acadêmica, mas de estudar, de ter o curso básico de teologia. Sim, isso é necessário, né? Porque tantos homens e mulheres, não é só o estudo, como uma das nossas alunas comentou lá no grupo, não é só pelo estudo, senão não era o chamado, não era a vocação, mas o estudo faz parte, né? É muito importante esse item, o estudo. O candidato ter aptidão, se não tem aptidão, buscar, gostar de estudar. Um líder que não estuda, um líder que não se atualiza, até no mundo secular, né? O policial, o professor, o músico, as pessoas estão sempre se atualizando, as coisas estão sempre evoluindo. Quem não se atualiza fica para trás, né, no conhecimento. Tópico número 3, na página 41, o treinamento. O conceito é militar. A ideia é a do indivíduo formado intelectualmente, que agora precisa, pelo hábito ou repetição, transformar seu conhecimento em virtude. Treinamento é a execução didática da arte aprendida teoricamente. O conhecimento teórico sem destreza é inoperante. Por isso Paulo exorta Timóteo para que se exercite em piedade. Já ouvi alguns colegas falar, e eu já tive essa experiência. Acho que todos os pastores têm essa experiência. Alguns fizeram seminário interno, né? Nossa igreja só tem em São Paulo. Nós não temos seminário interno em nenhum lugar mais, só em São Paulo e fora do Brasil. Mas a prática, ela é diferente da teoria. A prática, sim, com certeza, é diferente da teoria. Mas é necessário ter a teoria, né? Necessário ter a teoria. No tópico 3.1, as áreas de treinamento. Nós vamos ler só o tópico, né? O treinamento deverá acontecer na vida com Deus, né? Na vida cristã, espiritual. Temos a matéria, vivência cristã também, né? No envolvimento e desenvolvimento da igreja local, na igreja local. Como é que a pessoa se desenvolve, como é que a pessoa está na igreja local. No estágio supervisionado e no transcorrer das disciplinas. Deve ser acompanhado, deve ser... Inclusive, o ITQ é para isso, né? É para acompanhar, para tentar treinar. E o nosso ITQ está de parabéns. Tem aí um estágio muito legal. Tivemos simulações de batismo, de liturgias. Eu gostei muito, muito legal. O ITQ da 891. Vocês vão chegar lá nessa parte dos estágios. Alguns já estão em exercício na igreja, né? Vai ser muito fácil o estágio. Tópico número 4, na página 42, a ordenação. Nós já estamos chegando ao final, é o último tema. A ordenação ou consagração é o rito através do qual é confirmado o chamado de Deus às pessoas que, separadas e treinadas, são efetivadas no ofício do pastorado cristão. Eu vou abrir um parênteses aqui. Na nossa igreja tem muitas pessoas que estão no ministério, são obreiros, ficam obreiros durante muitos anos, 5, 6, 8, 10, 15 anos sendo obreiro, às vezes aspirante. Alguns passam até mais tempo, muito tempo sendo obreiro e aspirante e não vão a ministro, né? Muitos porque não se dedicam, né, ao seu ministério, à sua carreira pessoal, que é importante se dedicar, né? Galgar e chegar lá, né? O natural é 6 anos, que com 6 anos a pessoa, se entrar como obreiro, né? Entrou como obreiro, credenciado, com 6 anos vai ser ministro ou ministro.
Mas alguns, a convenção nacional sempre é longe, era São Paulo, agora mudou sempre, é Camboriú, Santa Catarina. O custo não é barato, né, para se ir em Camboriú. Ou convenção estadual, né, que é sempre em Salvador. Nosso estado é um estado muito grande, tem pessoas que moram no Senhor do Bonfim, lá na divisa já com Pernambuco. E quem está num lugar simples, num lugar humilde, às vezes é complicado passar 2, 3, 4 dias em Salvador. Não é fácil. Aqueles que estão assim nos lugares bem simples mesmo e a renda per capita é muito baixinha, eu que o diga, já passei em lugares que a igreja é 4 paredes, aqueles bancos de madeira, um pisozinho vermelho e glória a Deus, né? E muitos ainda têm que trabalhar para se manter, não vive do ministério, não vive. A igreja às vezes não tem condição de mandar o obreiro ir lá na convenção, então muitos ficam encalhados, não é nem porque quer, é por condição mesmo, né? Na igreja não tem condição dessa pessoa levar avante o seu ministério, que seria natural e bom, né, que ele fizesse isso, consequentemente, com 6 anos já fosse ministro. A grande maioria não leva 6 anos, leva mais tempo, né? A grande maioria do sertão, do semiárido baiano, das regiões mais da renda per capita menor, levam mais de 6 anos, mas o natural é 6 anos, e que vocês, aqueles que galgam o ministério, que tem uma chamada, que com 6 anos você já esteja aí, que é o cargo máximo do ministro do Evangelho. O significado: a ordenação ou consagração representa e formaliza o reconhecimento público do chamado divino feito aos futuros líderes da igreja. Não que o obreiro na igreja do Evangelho Quadrangular seria um obreiro credenciado e ele está em exercício. Tem obreiros que foram abrir campo, abrir igrejas e virou campo missionário, virou até região. A pessoa sendo só um obreiro, mas trabalhou, abriu 2, 3, 4, 5, 6 igrejas, virou campo missionário e foi ser superintendente, sendo obreiro ou ministro. Isso pode acontecer? Pode, porque na igreja do Evangelho Quadrangular ele recebe uma carta. Hoje até o cartãozinho tem lá o cargo pastor, ele tem o título de pastor e ele faz o obreiro credenciado, se ele está na frente de obra, se ele é titular, ele faz tudo o que o ministro do Evangelho faz. Ele tem o título de pastor, ele recebe todo ano a sua carta, a sua nomeação nacional, dependendo, porque tem gente que está em lugares muito escassos, então para o pastor ir fazer o casamento, para o pastor ir fazer, tem gente que está a 200, 300 quilômetros da sua região. Então a igreja quadrangular, isso é bom, isso é muito bom, autoriza o obreiro a oficializar tudo que o pastor, o ministro faz. Isso é muito bom, né? Para o crescimento. 4.2, o objetivo. O objetivo da ordenação é otorgar ao vocacionado autoridade para o pleno exercício do pastorado. No caso da nossa igreja, ele já está autorizado sendo um obreiro em exercício. Um obreiro credenciado que é obreiro titular, está à frente de uma igreja. 4.3, as implicações. O plano físico e visível, a ordenação valida um ministério gerado pelo chamado divino e confirmado por uma convenção eclésia. Alicerçada nos valores bíblicos, oferece maior probabilidade de ser saudável e vigoroso do que o ministério autoproclamado. Nós tínhamos falado no início, né, que algumas igrejas, mas é isso aí, a verdade mesmo é a irreverência. Não quer não quer obedecer a hierarquia e se proclama pastor e um outro unge o outro. Biblicamente só pode ungir alguém pastor, ministro, uma convenção que era no passado, a igreja primitiva, os apóstolos mais velhos que ungiam, consagravam os novos pastores. No plano espiritual, a convenção que ordena um postulante valida o chamado de Deus, que delega à igreja o poder de ligar e desligar, e que no acordo coletivo encontra a anuência dos céus. Tem a bênção de Deus, a bênção dos líderes, o que é ligado na terra é ligado no céu. Então está debaixo da bênção, debaixo da hierarquia. Isso é muito bom. E que Deus em Cristo possa estar nos abençoando de uma forma toda especial. Chegamos ao final.
e até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe. Um forte abraço.